Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nós, estejam com todos vocês, estejam nos abençoando neste dia. Vamos dar continuidade ao nosso curso sobre as cartas paulinas, né? Primeiro nós estudamos os evangelhos, as passagens, os milagres de Jesus, depois Atos dos Apóstolos, um estudo riquíssimo também, e agora a gente está estudando as cartas paulinas, né? E aí nós pretendemos depois as demais cartas sobre Pedro, sobre João, e aí assim a gente fechar todo o ciclo do Novo Testamento, né? E hoje nós daremos início. Domingo passado nós falamos de questões introdutórias sobre o Novo Testamento, resgatando algumas coisas, datação, né? E hoje nós vamos mergulhar na primeira carta do apóstolo Paulo, a primeira que foi escrita. Na ordem bíblica, a primeira carta de Paulo seria Romanos, né? Na ordem conforme ela foi, o Novo Testamento foi organizado, mas na ordem cronológica, conforme vimos na semana passada, a primeira carta escrita por Paulo foi aos Gálatas. Então, a primeira carta que Paulo escreveu foi aos Gálatas. E aí nós decidimos, então, né, uma opção metodológica, não é uma questão de ser a mais certa ou a mais errada, né? Uma opção de metodologia, né? Como opção de metodologia, a gente optou por falar das cartas de Paulo conforme elas foram escritas, para que a gente, como a gente ainda está com o estudo de Atos dos Apóstolos bem vivo na nossa memória, a gente vai conseguindo associar o momento em que Paulo escreve aquela carta, e aí vai ficar mais fácil a gente entender as motivações de Paulo para cada carta, onde ele estava, o que ele estava enfrentando, à luz de Atos dos Apóstolos, que dedica boa parte à vida de Paulo, né? Então, a gente poderia estudar Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, também não é uma forma errada, mas, como eu disse, né, a gente metodologicamente optou por estudar na ordem cronológica, tá? Então, a ordem cronológica, a primeira carta de Paulo é aos Gálatas. Tudo bem? Vamos orar. Pai de amor, Pai de bondade, que o Senhor nos conduza nesse estudo, nesta aula, neste curso, e que a tua igreja e todos aqueles que tiverem acesso a esse material sejam ricamente e plenamente edificados pelo agir do teu Espírito Santo, pois nós somos apenas instrumentos. É o Senhor quem fala, é o Senhor quem conduz, é o Senhor quem ensina, é o Senhor quem edifica. Nós estamos apenas nos colocando nas tuas mãos para sermos usados por ti. Apenas isso. Em nós não há qualquer valor. Em nós não há qualquer tesouro. Somos vasos de barro. Importa é o que o vaso carrega. Que o teu Espírito Santo, então, nos conduza neste caminhar, como nos conduziu em outros, como nos conduziu até aqui. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então vamos lá, queridos irmãos. Um cafezinho, né? A gente precisa sempre, né? Um cafezinho faz bem sempre. Então vamos projetar a nossa tela. E vamos, então, começar o nosso estudo.
Então, as cartas paulinas, Igreja Presbiteriana Unida de Vila e Holanda. No domingo passado, nós destacamos algumas curiosidades, né, do Novo Testamento, explicamos essas curiosidades, né? Uma delas foi que muitas cartas do Novo Testamento foram escritas antes dos evangelhos, e nós explicamos isso, né? E aí a composição dos 27 livros do Novo Testamento, nós falamos um pouco disso, falamos dessa linha do tempo, né? E aí a gente destacou aqui, né, a primeira carta, o primeiro escrito, o primeiro documento do Novo Testamento que conhecemos foi escrito aqui, ó, 45 a 49, de 10 a 15 anos depois da morte de Cristo, né? Depois da morte de Cristo, morte e ressurreição, que foi a carta de Tiago, né? A carta de Tiago, o Tiago, irmão do Senhor, que era um grande líder da igreja em Jerusalém, ao lado de Pedro e João, né? Então, ele escreveu essa carta a todos os judeus que estavam dispersos. Então, o primeiro, prestem atenção, o primeiro documento do Novo Testamento que nós temos é o livro ou a carta de Tiago, né? Olha que curioso, né? O primeiro evangelho surgiu aqui, ó, na década de 60, que foi o evangelho de Marcos, e aí nessa década muitos outros escritos surgiram, né? Mas a gente viu isso na semana passada. E aí nós falamos sobre as cartas paulinas, todas elas, né? E destacamos a importância do apóstolo Paulo para o Novo Testamento. Eu não vou voltar isso porque a gente tem, né? Graças a esse tempo de pandemia, a gente tem todo o material gravado e você pode consultar a aula passada, tá? Então, aqui todas as cartas paulinas. Então, vamos lá. Vamos entrar, então, no estudo de Gálatas, a primeira carta de Paulo. Informações introdutórias, tá? A datação da carta. A carta foi escrita por volta do ano 48, tá? E, assim, o documento, nós não temos documento datado, até porque no ano 48 depois de Cristo, ele não era, nesse ano, ele não era tratado como 48, ele tinha um outro calendário, tinha uma outra contagem de tempo, né? Quando foi estabelecido o calendário dominiciano, aqui a gente passou a ter essa contagem antes de Cristo e depois de Cristo, tá? Então, 48 é uma referência nossa. Na época em que Paulo vivia, eles não existia essa contagem de tempo. Então, Paulo, ele não falava, eu estou no ano 48 depois de Cristo. Ele tinha o calendário deles lá, tá? Isso é uma referência para a gente. E eu já expliquei em outras aulas, né? A linha do tempo está aqui, nós estamos aqui, né? Aqui foi quando nasceu Cristo, e aí o calendário estabelecido pelo cristianismo, ele passou a contar da seguinte forma, aqui é o ano 0, né? E nós estamos aqui no ano 2020, quase 2021, depois de Cristo. Então, toda a linha histórica do que aconteceu do nascimento de Cristo até hoje está contado aqui. Então, nós estamos no ano 2020, né? A carta foi escrita mais ou menos aqui, 48 depois de Cristo. No ano 33, nós tivemos o quê no ano 33? A crucificação, né? E aí, para cá, os fatos ocorridos antes de Cristo, eles vão contando o contrário. Então, aqui é 1 AC, 2 AC, 1000, né? Quando a gente estuda arqueologia, a gente vê lá os achados, né? 1000 AC, 2000 AC e por aí vai. Então, é essa a lógica que nós temos, né, do calendário.
Mas vale frisar que quando Paulo estava vivendo, ele não conhecia, né? Não existia esse calendário. Então, ele tinha um ano próprio dele lá, que a gente pode até tentar pesquisar e descobrir. Eu não tenho essa informação agora para vocês, né? Então, vamos lá. O que significa a datação em 48 e o que nós temos de fatos que nos indicam que foi escrito em 48 e na Antioquia. Por quê, queridos irmãos? Paulo, quando a gente vai ver a temática da carta aos Gálatas, a gente vê que ela está totalmente atrelada à questão da lei mosaica, da circuncisão. E seria muito importante se Paulo já tivesse a resolução do Concílio de Jerusalém, que nós estudamos em Atos dos Apóstolos. E nós sabemos, né, a resolução do Concílio de Jerusalém, que dizia, depois de muita polêmica sobre o gentio, ao se converter ao cristianismo, ele tinha que se submeter à circuncisão ou não. Aí nós tivemos o Concílio de Jerusalém para tentar pacificar a igreja que estava vivendo um problema sério. Por quê? A igreja de Jerusalém defendia a circuncisão, a igreja de Antioquia defendia a não circuncisão. Então, houve um concílio de Jerusalém, e esse concílio chegou a uma resolução onde ele dizia que os cristãos gentios não precisavam da circuncisão. Então, essa informação, essa resolução, conforme nós vamos caminhando na carta aos Gálatas, essa resolução ela seria muito importante. E certamente Paulo citaria aos Gálatas essa resolução do Concílio de Jerusalém. Como não é feita qualquer menção na carta aos Gálatas desse concílio, então os historiadores, né, os arqueólogos, os estudiosos da Bíblia concluíram que a carta foi escrita antes do concílio, que foi por volta do ano 50. E foi escrita na Antioquia. Isso quer dizer o quê? Paulo fez sua primeira viagem missionária, tá? Voltou, aí ele ficou na Antioquia e recebeu notícias de que lá na Galícia, os gálatas estavam sendo influenciados por judaizantes. Quem eram judaizantes? Eram judeus convertidos ao cristianismo, mas que queriam exigir que os gentios se submetessem à circuncisão, né? E aí isso gerou polêmica lá. Então, Paulo, ele escreve, e o fato dele, há evidências, né, no próprio texto bíblico, na própria carta, de que ele estava na Antioquia, porque foi muito rápido que a igreja de Gálatas começou, porque quando ele fez a primeira viagem, ele pregou e passou pela Galícia e deixou uma igreja estabelecida aqui, a igreja dos Gálatas. Aí ele volta para Antioquia. Aí quando ele escreve a carta, ele fala assim: admira-me muito vocês estarem passando tão rápido do evangelho que eu vos preguei para um outro evangelho. Então, essa frase, que nós veremos esse versículo mais à frente, essa frase, admira-me vocês estarem passando tão rápido, isso indica o quê? Que ele mal chegou da primeira viagem, ele mal saiu lá da Galícia, chegou na Antioquia e ele já recebe informações sobre a igreja de Gálatas,
né? Provavelmente ele recebe uma carta de líderes da igreja relatando os problemas, né? Porque a lógica da carta paulina é o seguinte: Paulo ele recebe ou de um missionário que vem até ele, ou de uma carta que chega até ele, ele recebe, ó, nós estamos enfrentando tais e tais problemas. E aí Paulo, sem poder ir até o local, ele escreve uma carta à igreja abordando esses problemas e pregando na carta sobre esses problemas. Então, as cartas paulinas às igrejas são respostas, né? Então, se são respostas, então os temas que são tratados por Paulo nas cartas refletem os problemas que a igreja estava vivendo, tá? Então, a gente conclui que mal ele saiu da Galícia, ele já começou a sofrer problemas, a igreja já começou a ter problemas com os judaizantes. Nós precisamos lembrar também, conforme vimos em Atos, e eu não vou ficar aqui, queridos irmãos, nós não temos como dar um novo curso sobre Atos, mas então eu recomendo, assistam nossas aulas de Atos também, paralelamente a essas aulas, que vai ajudar na compreensão. Mas, na medida do possível, a gente vai tentando contextualizar, tá? Os cristãos não tinham aqui, nessa época, problemas com os romanos. Geralmente, nós temos sempre, né, imaginando que eles eram perseguidos pelos romanos. Não tinham problemas com os romanos. Eles foram ter problema com os romanos depois do ano 62, mais ou menos, tá? Então, aqui no ano 48, qual era o problema que os cristãos tinham? Era com os judeus, tá? Os judeus eram os que perseguiam os cristãos porque entendiam que a pregação de Paulo, ela era contra Moisés, tá? E aí a gente tem uma série de problemas. Então, tá aqui. A gente conclui que essa carta ela foi escrita no ano 48, porque ela foi escrita antes do Concílio de Jerusalém e após a primeira viagem missionária de Paulo. E a experiência de Paulo com gentios é muito importante para entender essa carta. Paulo era judeu, Paulo era fariseu, inclusive. Só que Paulo, quando ele faz a sua primeira viagem missionária, ele testemunha o quê? Ele testemunha o agir de Deus, entre os gentios. Mas, pastor, o senhor falou gentios. Quem eram os gentios? A igreja que está acompanhando o nosso curso sabe bem quem são os gentios. Mas se você está se fazendo essa pergunta, rapidamente, os gentios eram assim considerados por todos os judeus. Então, eram judeus, e quem não era judeu era chamado de gentios, tá? E os judeus entendiam que Deus não agia no meio dos gentios. Mas Paulo testemunhou o agir de Deus entre os gentios. Paulo viu quantas coisas Deus fez entre os gentios, inclusive o Espírito Santo sendo derramado entre os gentios. Então, essa primeira viagem missionária para Paulo foi uma importante escola para ele, porque ele aprendeu que Deus agia entre os gentios e Deus não fazia algo que os judeus da época defendiam. Deus não fazia acepção de pessoas, povos, tribos ou nações. Deus não fazia acepção de pessoas. Deus não discriminava. E Deus estava agindo entre todos os povos.
Por isso, né, que o Novo Testamento é o maior livro missionário da história. Tá? O maior livro missionário da história. Então, para a gente entender a primeira viagem de Paulo, a gente precisa ler Atos. Então, Paulo, ele volta da primeira viagem missionária convicto de quê? Convicto de quê? Né? Convicto de que Deus estava trabalhando entre os gentios. A carta foi escrita antes do Concílio de Jerusalém. Foi escrita quando Paulo ainda estava em Antioquia. Nessa época, nós tínhamos duas importantes igrejas que davam as diretrizes do cristianismo. Jerusalém, a igreja em Jerusalém, onde tinha Tiago, grande líder dessa igreja, né, o pastor, o Tiago, irmão do Senhor, Pedro e João. Esses três pilares da fé cristã estavam na igreja de Jerusalém. E a outra igreja que a gente tinha era Antioquia, a igreja de Antioquia. E Antioquia a gente tinha Paulo, a gente tinha Barnabé, a gente tinha Silas, e a gente tinha o autor do Evangelho e de Atos dos Apóstolos, Lucas. A igreja de Antioquia despertou o olhar mais para fora, para os gentios. E a igreja de Jerusalém, o olhar mais para dentro, para os judeus. Tá? Para a gente entender. Essas eram as duas grandes frentes do cristianismo, Jerusalém e Antioquia. E a gente percebe em Atos que havia uma certa, não rivalidade, mas havia diferentes perspectivas entre essas duas igrejas. Temas. Quais são, ou qual seria o principal tema tratado em Gálatas? A nova aliança em Cristo. A gente vai ver que a carta aos Gálatas nos apresenta as oposições da vida. E nós vamos explicar isso com calma, tá, irmãos? Não precisa ficar preocupados. Carne versus espírito, obras da lei versus graça, escravidão versus liberdade. E aí, qual é a lógica teológica de Gálatas? A carne remete às obras da lei. As obras da lei refletem a escravidão. Já o espírito reverte a graça. E a graça reverte a liberdade. Tá? Então, a estrutura teológica de Gálatas é essa, tá? Carne, ou sax no grego, né? Carne, obras da lei, escravidão. Essa, e do outro lado, espírito, graça e liberdade, tá? Então, quando nós falamos de estrutura teológica,
E nós olhamos e montamos qual é a estrutura teológica da carta aos Gálatas. Ele nos apresenta dois caminhos: o caminho da carne, que leva às obras da lei, que leva à escravidão; o caminho do espírito, que leva à graça, que leva à liberdade. E Gálatas estava diante desses dois caminhos. Paulo apresentou o caminho do espírito, que levava à graça, que levava os Gálatas à liberdade. E os judaizantes pregavam a carne, que levava às obras da lei, que levava à escravidão. E não há outro evangelho senão o que prego, como diz Paulo, né, aos Gálatas. Então, qualquer coisa que fosse colocada como necessária à salvação, além da cruz, era um outro evangelho que não servia para a igreja. Tá? Propósito da carta. Qual é o propósito? Uma carta, ela é escrita com uma intenção. Então, nós vimos, ela tem data e lugar. Ela foi escrita no ano 48, na Antioquia. Ela tem um tema, né? Ela tem uma estrutura. E ela tem um propósito. Qual era o propósito? Mostrar aos Gálatas a importância da perseverança no evangelho da graça, porque eles estavam influenciados por judaizantes, voltando à antiga aliança. Queridos, nós vamos ver que Paulo apresenta a antiga aliança. Onde está a antiga aliança? Aqui. Carne, obras da lei, escravidão. E a nova aliança, espírito, graça, liberdade. Então, Paulo apresenta a antiga e a nova aliança. Tá? Então, o evangelho da graça é a nova aliança, mas eles estavam voltando tão rapidamente para a antiga aliança. Né? E a carta, ela tem um contexto, né? O que estava acontecendo naquele lugar para onde a carta foi enviada. Falsos mestres surgiram com a saída de Paulo, falsos mestres surgiram, questionaram a autoridade de Paulo, estavam infiltrados e pregavam um evangelho diferente do que Paulo havia pregado aos Gálatas. Tá? Esse é o contexto da carta. Então, com isso, irmãos, olha quantos elementos nós temos aqui que vão nos ajudar a ler a carta aos Gálatas. Porque às vezes a gente lê a carta aos Gálatas e nem sempre a gente tem essa dimensão do que estava acontecendo. Então, com essas informações, data, a experiência de Paulo com os gentios, né? A nova aliança em Cristo, a oposição, que é a antiga aliança, carne, obras da lei, escravidão, e a nova aliança, espírito, graça e liberdade, a contraposição, né? Carne, espírito, obras da lei, graça, escravidão, liberdade. A gente entendendo, mostrar a importância da perseverança no evangelho da graça e entendermos que havia ali falsos mestres infiltrados que questionavam a autoridade de Paulo, e pregavam um outro evangelho. A gente entende, por exemplo, um versículo que nós veremos aqui em Gálatas, quando Paulo diz assim: se um anjo vier e vos pregar um outro evangelho diferente do que eu tenho pregado, seja anátema, seja maldito. Gente, olha que palavra pesada de Paulo e a profundidade desta palavra.
Se um anjo, olha, ele diz, ainda que um anjo vos apareça e pregue um outro evangelho que não seja o evangelho da graça, seja anátema. Então, com isso, queridos irmãos, nós vamos mudar a nossa forma de ler a carta aos Gálatas. E esse deve ser o objetivo de um pastor, de um professor, de um líder. Qual é o objetivo? Dar à sua igreja as informações necessárias para que ela faça uma leitura bíblica consistente, né? Não que não fazíamos antes, mas que a gente tenha mais confiança, né? Na leitura, na interpretação, na nossa visão. E a gente tem o quê? Autonomia, não dependa do que o pastor fala somente, mas que a gente tenha elementos para fazer esse material. E aí, apesar de tanto sofrimento que esta pandemia nos tem causado, né? Apesar de tantas mortes que essa pandemia trouxe, a gente olha também um outro lado, que é o lado da oportunidade. Porque todo esse material, queridos irmãos, isso vai ficar gravado nas redes sociais, a igreja vai ter isso sempre que quiser, né? A gente sempre que quiser vai poder rever essas aulas, né? Então é isso, irmãos. Então, a gente entra na igreja, na carta aos Gálatas, a gente mostra. Ah, importante, né? Gálatas. Onde estava Gálatas? Estava no que nós chamamos hoje de Turquia. Turquia, tá? Mas ao sul da Turquia, tá? Porque a Turquia, ela tem o norte, que é a Turquia que eles chamam, né, de europeia, e a Turquia sul, que é a oriental, do Oriente, tá? Então é a Turquia mais ao sul, é ali aquela região que estavam as igrejas da Galícia, que é como Paulo coloca lá no Deus, a todos os irmãos das igrejas da Galícia, aos Gálatas, tá? Então, queridos, com isso, nós agora temos informações, claro que eu não tenho, né, nem condições também de ser mais, eu não sou um historiador, um arqueólogo, né, um doutor em Novo Testamento, longe disso, mas é um esforço que eu faço de apresentar a vocês essas informações para permitir, né, uma leitura e se apropriar, né, da carta aos Gálatas, né, da leitura. Vamos lá. Então, como nós dissemos, queridos irmãos, Paulo inicia a carta reforçando a sua autoridade. Lembram que eu falei que a carta é uma resposta, né? As cartas paulinas, elas são reações. É uma resposta. Então, se Paulo inicia a carta reforçando a sua autoridade apostólica, é porque esses falsos mestres questionavam a autoridade paulina, tá? Eles reforçavam, eles questionavam. Vamos ler aqui, ó, o primeiro verso. Olha o que Paulo diz. Paulo, aí ele faz questão de dizer, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos,
e todos os irmãos meus companheiros às igrejas da Galícia. Então, ele está escrevendo às igrejas. Então, na região da Galícia, já tinha ali várias, né? Tinha algumas igrejas, não temos como saber quantas, mas tinham várias, algumas, não vou dizer várias, porque eu não sei a quantidade, mas algumas comunidades na Galícia. Então, vejam bem, quando Paulo inicia dizendo apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, né? Então, ele já está o quê? Ele já está... ele já está dando uma resposta, reafirmando a sua autoridade, porque os falsos mestres que se infiltraram na igreja nas igrejas da Galícia, que se infiltraram entre os Gálatas, eles diziam, Paulo disse isso, mas não é bem assim. E, no mínimo, eles diziam o quê? Que Paulo não fazia parte dos quê? De quem? Qual é o grupo que Paulo não fazia parte? Quem se lembra? Ele não fazia parte dos 12 discípulos de Cristo. Pode ser que alguém se surpreenda com essa informação. A igreja, se surpreender, merece umas palmadas. Brincadeiras à parte. Mas nós sabemos que Paulo não fazia parte dos 12 discípulos que se tornaram os 12 apóstolos. Um se suicidou, que foi Judas, e foi substituído por quem? Por quem? Olha o nosso curso de Atos dos Apóstolos, primeira aula, Matias. Né? Matias. Então, o fato de Paulo não ter sido parte desse círculo dos 12, ele constantemente tinha a sua autoridade questionada. E por que ele diz não por homens, né? Porque ele foi chamado pelo próprio Cristo quando ele partia para Damasco, e Jesus lhe apareceu quando ele ainda era o temido Saulo de Tarso, que perseguia os cristãos. Então, por que me persegues? Né? Quem é, Senhor? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Então, ali foi a grande experiência que Paulo teve, e aí Paulo foi, então, incluído entre os apóstolos de Cristo, mas ele mesmo fala, um que nasceu fora de tempo. Ele reconhecia que ele não foi um dos 12 discípulos. Então, uma coisa muito importante, o apóstolo Paulo, ele tem constantemente a sua autoridade questionada, né? Ele tem a sua autoridade questionada, por quê? Por conta do seu passado, né? Por conta do seu passado. Por não ter sido parte dos 12 chamados por Jesus, né? E por ter perseguido a igreja de Cristo. Então, queridos irmãos, quando ele se apresenta logo no primeiro versículo, ele já reafirma a sua autoridade aos Gálatas, porque essa autoridade estava sendo questionada, tá? Essa autoridade estava sendo questionada. O que estava acontecendo com os Gálatas? Gálatas 1:6. Aquilo que eu falei para você, que é um dos versículos que nos ajuda a entender que Paulo ainda estava na Antioquia e que essa carta foi escrita logo depois que ele terminou a primeira viagem missionária. Olha o que ele diz. Admira-me que estejais passando tão depressa. Quer dizer, eu mal cheguei aqui na Antioquia de volta, mal deixei vocês aí,
e vocês já estão passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, que era o evangelho da lei, das obras da lei. Ele anunciou o evangelho da graça. Hã? Conseguem perceber? Conseguem entender? Era isso que estava acontecendo com os Gálatas. E aí Paulo ele vai fazer uma afirmação muito forte, muito poderosa. Ele vai dizer o quê? Olha aqui o que ele vai dizer. Mas, ainda que nós, quando ele fala nós, os líderes, os apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, que vá além. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Que coloque outras necessidades para a salvação além da cruz. Tá? Além da cruz. Seja o quê? Anátema. Então, olha o que ele diz aos Gálatas. E aí, Paulo, ele faz, né, um resumo da sua vocação. Tá? Olha o que ele diz. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, então ele é filho da graça, como que ele continuaria anunciando as obras da lei? Então, quando, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefa. Não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que adiante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. 1 de 15 a 24. Então, o que podemos aprender até aqui com isso? O que podemos aprender? Queridos, falsos mestres sempre surgiram entre os cristãos. E a maioria das pessoas sempre, vamos dizer, boa parte das pessoas, elas sempre se deixam levar por esses falsos mestres. Porque, na maioria das vezes, nós temos dificuldade com a simplicidade. A simplicidade é algo que tende a nos incomodar. E a gente acaba tendo dificuldade com a simplicidade. Queridos irmãos, o evangelho da graça é o evangelho da simplicidade. É o evangelho onde não há ostentação, né? Ninguém pode se ostentar de alguma coisa no evangelho da graça. Ninguém pode se colocar
como mediador entre Deus e os homens, quando o evangelho da graça é pregado. Mas a natureza humana, a gente gosta muitas vezes, irmãos, nós somos críticos e nós criticamos, né, os evangelhos. Uma crítica contra a questão dos santos católicos, dizendo que os católicos são idólatras. E nós não somos, irmãos. O meio evangélico não está cheio de idolatria. Nós somos idólatras, tanto quanto ou mais. E pior, desculpe falar abertamente, pior, porque nós idolatramos homens como nós, vivos. Pastores são idolatrados. Missionários são idolatrados. Bispos e bispas são idolatrados. Aliás, nem existe a palavra bispa, né? É episcopisa, né? Mas, enfim, apóstolos, amados apóstolos, por quê? O que é a idolatria? Vamos lá. O que é a idolatria? Vamos falar um pouco disso, no que nós aprendemos hoje. O que é a idolatria? A idolatria é aqui, ó. Vamos lá. Deus está aqui. E aqui estão os homens. Os homens. Certo? Estão os homens. Quando Cristo morreu, ele criou pela cruz, né? Pela cruz. Essa cruz está muito feia. Deixa eu arrumar. Deixa eu desenhar melhor. Deixa eu desenhar direitinho aqui. Quando Cristo morreu e ressuscitou, o evangelho da graça começou a ser anunciado, a cruz criou, estabeleceu e os homens. O que é a idolatria? A idolatria é o ato de anular essa ligação direta e colocar alguma coisa aqui como mediador. E esse mediador aqui, ele pode ser qualquer coisa. No caso dos Gálatas, missionárias, bispos, bispas, ou o correto, episcopisas, apóstolos,
apóstolas. Então entra tudo aqui. Idolatria. Tá? Queridos irmãos, quando eu admito que há alguma coisa que me separa de Deus e eu preciso dessa coisa para mediar a minha relação com Deus, eu estou na minha vida para Paulo. O sacrifício de Cristo estava sendo anulado pelas obras da lei para os Gálatas. E para nós? Sempre procurar fechar católicos, não foram os santos que se colocaram. Eles fizeram o que achavam que tinham que fazer, serviram a Deus em toda humildade, em toda simplicidade, foram servos de Deus, e foram outros homens que colocaram eles entre Deus e os homens. Agora, no nosso meio, no meio evangélico, acontece pior. Eu julgo pior. Porque esses pastores, pastoras, bispos, bispas, apóstolos, eles se colocam entre Deus e os homens como mediadores e dizem: se vocês querem chegar a mim, a Deus, precisam passar por mim. Jesus sim pôde dizer isso. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas Jesus era o Filho de Deus e foi Jesus que carregou a cruz e morreu por nossos pecados. Eu não aceito que nenhum líder se coloque como mediador entre Deus e os homens. Porque eu não me arrisco a tal pecado. Me colocar como mediador entre vocês e Deus, de forma alguma. Então, queridos irmãos, nada.